Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. O que há de melhor em bancos de couro, couro legítimo, você encontra na Top Couros, Avenida Fernando Costa 421. Top Couros, Rio Preto, sempre trazendo o que há de melhor em couros para o seu carro. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Iris Decalaf. A gente começa o programa não com a nossa alegria costumeira, a gente começa o programa com um sentimento de luto, com um sentimento de solidariedade a todas as pessoas que estão partindo e solidariedade com aqueles que ficam, que têm que arranjar forças de dentro para poder lidar com a dor da perda. A gente começa o nosso programa com o escárnio dos R$150. A gente começa o programa desejando a você que está do outro lado, que você esteja preparado para a mudança de paradigmas, porque é o momento de mudar, é o momento de se reinventar. E a gente lamenta que, infelizmente, nós não estejamos em mãos preparadas para gerenciar o momento em que nós estamos passando. E como nós não estamos em mãos que saibam gerenciar, eu quero nesse momento convocar a toda a imprensa da região, a toda a imprensa de Rio Preto, para que nós juntos possamos fazer alguma coisa. Nós sempre somos portadores de notícias nem tanto auspiciosas. Somos nós que estamos levando notícias de perdas. Então nós queremos ser portadores de notícias alentosas, de coisas alentosas. Então você que faz parte da imprensa de Rio Preto, eu quero que você pegue o seu telefone e ligue, mande um WhatsApp para as pessoas que você conhece e vamos juntos fazer cestas, peça, alimento, biscoitos, achocolatados, material de higiene. Vamos levar alimento, porque nesse momento, o que tem de gente que está precisando do básico, e, desculpa, R$150 é um escárnio. É um escárnio. Não vai ajudar em nada.
Então, entre nas nossas redes sociais, que você vai encontrar a maneira de você se juntar a nós nesse momento. E vamos de casa em casa das pessoas que precisam, claro, com os cuidados necessários, entregar, e não uma cesta de macarrão, não, nós vamos levar para as crianças também. Então é assim que nós começamos o nosso programa. E nós vamos, no programa de hoje, começar a fazer a nossa parte para, quem sabe, realmente dar o primeiro passo para ajudar a mudar os paradigmas, sabe? A gente temos a nossa certeza única, que é a morte, né? Porque tudo é sempre no jogo do possível, quem sabe, talvez. Mas a morte é certa e nós não somos educados para isso. E no programa de hoje nós vamos falar sobre, né, as pessoas que estão aprendendo a se educar para a morte. Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. E no Beleza e Saúde de hoje, eu tenho o prazer de receber uma psicóloga que vai conversar sobre um assunto. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. O Brasil é o país mais ansioso da América Latina, tá? Eu tenho uns números aqui que você vai ficar horrorizado. Presta atenção. 27% dos entrevistados no Brasil sofrem de ansiedade e depressão. Agora, eu vou te dizer o seguinte, 42% sofreram mudanças de hábitos do sono. Todos esses números é sobre a pandemia, tá? 30,9% foram diagnosticados com doenças mentais em relação a antes da pandemia. Isso tudo é pesquisa da Fiocruz, tá? Agora, o interessante, 72,2% é de mulheres com idade média de 39 anos, e detalhe, tá? Concurso universitário, com mestrado e doutorado. Presta atenção. E todas elas trabalhadores de serviços essenciais, foram as que responderam à pesquisa. E aí, a gente vai conversar, eu estou recebendo a psicóloga familiar, Melissa Dias. Bem-vinda, Melissa. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos a disponibilidade e a gentileza. Melissa, que números são esses? Que loucura!
loucura é essa? Então, você vê que as mulheres estão no alto de tudo isso, né? Em função da sobrecarga, né? Hoje as mulheres assumem muitos cargos, muitas funções, muitos papéis, né? Então, realmente, a mulher ela está sobrecarregada. Por isso que ela está no pico de tudo isso, né? Uhum. Porque ela sobrepõe funções. Ela não é só, ela não trabalha só no serviço essencial, né? Não. Ela está na família, ela né? É essencial em todos os papéis, né? Então, realmente, ela acaba suportando uma carga muito maior, né, do que ela realmente está preparada. Então, por isso que ela está nesse topo aí, né, de situações mentais e dificuldades nesse momento, né? No primeiro programa que a gente fez, isso foi em junho do ano passado, o padre José Vince, ele disse que ele tinha 3 ou 5 psicólogas, eu não me lembro bem, prestando serviço voluntário lá na paróquia dele, a paróquia Santa Luzia. Hoje você não tem mais psicólogo nenhum, você não tem. É assim, acolhimento, diversos profissionais, está fazendo acolhimento virtual. Como é que vai ficar a situação dos psicólogos, Melissa? Então, na verdade, nós estamos trabalhando muito mais agora, né? Muito mais online, né? Existe uma situação de que nós também fazemos parte desse contexto da pandemia, nós estamos inseridos, então é uma situação que diferencia. É uma epidemia paralela. Exatamente. Então, assim, normalmente a gente trabalha com pessoas e dá o suporte para pessoas que estão fora do nosso contexto, né? Inseridos num contexto diferente. E agora nós estamos inseridos na mesma problemática. As implicações como essa, né, que a gente está vivendo, não tem relato na literatura científica, né? Porque nas pandemias anteriores, você não tinha isso, né? Não, nada foi igual, na verdade, né? Essa é uma pandemia muito diferente, em função do momento que nós estamos vivendo. É um momento tecnológico, né? É um momento onde nós imaginávamos que isso fosse durar muito pouco, né? E hoje existe a situação da insegurança de que não sabemos quanto tempo vai durar, né? Então, essa insegurança, essa incerteza gera um mal-estar muito maior, né? Ela afeta a situação emocional das pessoas de uma forma muito maior, né? A senhora é psicóloga familiar. Eu pergunto, como manter o bem-estar da família? Então, primeira situação porque toda adaptação pode gerar mal-estar. Nós tivemos que fazer essa adaptação porque era uma situação que a gente vivia com uma rotina, os filhos estavam para a escola, a gente trabalhava todo mundo, né? A maioria das pessoas que trabalhavam fora, né? Hoje o pessoal está trabalhando em casa, os filhos estão em casa. Então, assim, quando você precisa fazer uma adaptação, o que é aconselhado? Que a família pare, o casal pare e ressignifique toda aquela ordem, né? Porque a gente funcionava de um jeito até aqui. Achamos que fôssemos funcionar dessa maneira por um período curto. Quando a gente percebe que isso não tem um prazo, né, então a gente tem que parar, se reorganizar, né, definir papéis novamente, definir a estrutura familiar, como que nós vamos funcionar, vamos dividir as tarefas, quem que vai fazer o quê, quem que vai ser responsável pelo quê, porque a rotina mudou, né? Muito, inclusive dos filhos, da família toda. O casal precisa se reorganizar enquanto casal para depois se reorganizar enquanto família. Então, a chave hoje é a ressignificação. Porque a gente já está 1 ano e meio e sabe lá se vem outro ano e meio. Né? Exatamente. Então, assim, precisamos ser mais resilientes, mais pacientes, mas para isso a gente tem que se unir. Então, alguns casais se uniram, e outros casais que já estavam no momento fragilizado, eles tiveram uma tendência a se separar, né? Porque a gente tem aí redução de renda, desemprego, né? A todos gente são não estressores, tem... né? Todos são fatores estressores. Exatamente. A gente tem morte também, né, de ente querido. Como é que as pessoas estão... Então, essa situação até da mudança de como a gente vive o luto, né? Porque realmente a gente vive o luto de uma outra maneira. O luto era... Você não pode nem se despedir. Não, a gente não pode se despedir, a gente não sabe como isso vai acontecer, né? Não sabemos quando vai acontecer, com quem. A mídia, a gente tem a divulgação de muitas mortes, então é um luto continuado, né?
que a gente acaba falando disso muitas vezes, porque estamos vendo a TV, estamos assistindo isso nas redes sociais, enfim. Então, existe toda uma mudança que a gente tem que se reorganizar, né? E a gente se reorganiza normalmente dentro do contexto familiar com a comunicação. A senhora está vendo abuso de álcool nesse... Muito. E, assim, no começo da pandemia, muito mais, né? Porque as pessoas até acharam que era um período mais curto, enfim. Hoje ainda acontece muito, mas as pessoas já tiveram consequências desse abuso, então algumas pessoas já se reorganizaram quanto a isso, né? Porque como é um prazo que não tem muito... Nós não temos um prazo definido, então as pessoas tiveram que redefinir isso, né? Mas o abuso do álcool foi muito grande. E ainda é, né? E as pessoas estão realmente procurando ajuda psicológica? Quer dizer, elas estão tirando esse preconceito hoje? Estão, porque assim, hoje as pessoas entendem que é necessário. A gente fala que você procura pelo amor ou pela dor, né? Ou porque realmente tem consciência de que precisa fazer uma mudança, ou porque dói muito, né? E quando dói muito, não tem como. A pessoa ela para de fugir. Né? Porque assim, o momento da pandemia foi também muito reflexivo, né? As pessoas elas olharam mais para si mesmas e tiveram esse tempo, e aí elas entenderam o que era um problema, né? E o que tinha que ser tratado, o que não dava para ser tratado, o que tinha só que ser adaptado ou minimizado. Então, foi muito grande, está sendo muito grande a procura por ajuda, sim. E a senhora, como psicóloga familiar, a senhora também abrange as crianças e os adolescentes? Sim, eu sou especialista em terapia familiar de casal e família, né? Então, e as crianças e os adolescentes? Então, a gente vê que hoje os adolescentes e as crianças, elas sentem muito mais tudo isso, né? Porque, assim, foi muita mudança para uma pessoa que está em evolução ainda, né? Porque realmente o processo da criança ela vai passar a ser adolescente, o adolescente está numa fase de mudança, então é mais uma mudança dentro de uma mudança, né? E uma pessoa que está em processo de formação. Isso, e depois o que acontece? As famílias desorganizadas, porque ficaram desorganizadas com essa mudança toda, a criança e o adolescente sente muito, né? Então, para eles se reorganizarem, eles têm que ter esse respaldo da família, né? Então, a gente orienta que a família consiga estar numa comunicação adequada, dependendo da fase da criança ou do adolescente. Então, isso é muito importante. Mas eles sofrem mais porque assim, o convívio da criança e do adolescente é o convívio escolar, que foi privado. Então, a criança e o adolescente, estando numa situação de não ter muitas coisas para fazer, e não ter onde gastar energia, e não ter como se desenvolver da maneira que era esperada, ela estressa muito, né? E depois ela perde um pouco, porque assim, a família não está no melhor momento, né? A família que é o apoio, que deveria dar esse apoio, também não está muito no melhor momento. Não, está todo mundo. Não, então realmente assim, quem precisa ser cuidado nesse momento é a criança e o adolescente. E muitas vezes os pais não estão nessa condição, porque também foram pegos de surpresa, né? Gente, é assunto realmente que invadiria tudo. A gente só tem que agradecer e ser obrigada a fazer uma pausinha, porque a Márcia ali já disse que o nosso tempo está estourado. E eu agradeço à psicóloga Melissa Dias. Muito obrigado pelas suas disponibilidades. Eu que agradeço estar aqui, agradeço pelo convite, a oportunidade de estar falando com vocês. Eu conversei, esse foi o nosso Beleza e Saúde de hoje. Não sai daí não, nós voltamos em seguida, intervalo. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A
A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. Gente, olha, eu estou super feliz porque a minha equipe finalmente está completa. O meu cabelo e a minha make é assim, sabe? O que é do homem, o bicho não come. A Ju, eu vou falar mais um pouquinho dela. Ela era para estar com a gente desde o começo, mas aí ela não tinha estrutura, a coisa não rolou. E aí agora rolou, gente, mas você não tem noção, porque a Ju, assim, em si, a figura dela, ela já é a própria modelo, sabe? E aí, se você der um pulinho no Instagram dela, Estúdio Ju Macário, você vai ver que vai vir coisa nova, penteado novo, e ela tá aqui para poder ficar me secando, né, essa coisa toda. Então, meu make, meu cabelo agora é a partir de Ju Macário, tem a assinatura de Ju Macário. Dá uma mostradinha nela ali, ô Fih, mostra ali, ó. Ela tá ali, ó, Ju maravilhosa. Gente, ela é modelo, essa menina. Lindíssima, uma baiana maravilhosa, que eu conheci, que a irmã dela é minha colega de faculdade, entendeu? A Juliana Macário também, sabe? Então é assim, a Ju maravilhosa, Júlia Macário. Dá um pulinho lá no Instagram dela, @Estúdio Ju Macário. Volta pra cá, então daqui a pouco nós vamos conversar, fazer o tete-a-tete. Você não sai daí que a gente volta em seguida. Esse é o seu programa Iris Decalaf, Spotify Podcast. E no tete-a-tete de hoje nós vamos conversar com a psicóloga Camila Torres e a gente vai falar de criança e adolescente. Gente, olha, no momento que nós estamos passando da pandemia, como é que está impactando essa pandemia nas crianças e dos adolescentes? O abandono, divórcio de pais, enfim, nós vamos conversar com ela. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Camila, você está com aquela câmera ali. Camila, qual o impacto da pandemia sobre as crianças e adolescentes e as suas famílias? Então, nesse momento atípico que estamos vivendo, a palavra-chave para a gente passar por isso, tanto as famílias, a criança e os adolescentes, as palavras-chave são paciência e acolhimento. É muito estressante, a gente não tem controle sobre a situação e o ser humano gosta de ter controle, né? Tudo que foge ao nosso controle nos traz angústia. E não é diferente com a criança e com o adolescente. A criança e o adolescente também teve a sua rotina revirada, né? Ficou tudo incerto, né? Não temos certeza, não temos planejamento, né? Uma semana está de um jeito, uma semana está de outro jeito. É a aula que fica para voltar, vamos voltar à aula a partir da data tal, depois não volta essa aula e as crianças se encontram, né? As famílias e as crianças acabam tendo que dividir o espaço, acabam tendo que dividir os computadores, os celulares, o acesso à tecnologia nunca foi tão importante, né? Havia-se antigamente, né? Antes da pandemia, a crítica à tecnologia, né? Ao uso consciente da tecnologia. E nesse momento a gente está dependente dessa tecnologia. Com essa dependência da tecnologia, a gente tem que pensar que os pais têm que ter atenção redobrada, né? Porque as crianças elas ainda podem ser vítimas, né? Sobre os ataques cibernéticos, os hackers, a violência, a importunação sexual. Então, os pais têm que ter o contato tem que ter o cuidado redobrado nessa situação, né? Tá todo mundo estressado, tá todo mundo sem paciência, mas a criança sozinha hoje em casa estudando, ela precisa estar em observação, assim como o adolescente.
O adolescente também ele passa por uma fase, né, ele está passando por uma fase do luto, que a gente fala que na adolescência a gente passa pelo luto do corpo infantil, o luto dos pais infantis que a gente tem idealizado, que o pai e a mãe são os nossos heróis, são as nossas rainhas, e quando a gente fica, né, a gente passa pela puberdade, a gente tem uma visão totalmente distorcida da visão da infância. E essa criança que se torna adolescente, ela tem que lidar com esses lutos, com a mudança do corpo, né, com a mudança desses pais, que ela vê de uma forma diferente, e ainda por cima, sem a socialização, que é tão importante, a identificação dessa fase da adolescência. Ela precisa estar em contato com os seus, né, com seus iguais, ela precisa dessa interação social, e no momento essa interação social está prejudicada. Você trabalhou um tempo com lares de acolhimento, né? Como é que está esses lares de acolhimento, já que a economia está em franca recessão? Como é que está? Os lares de acolhimento, eles estão funcionando. Eles são um serviço essencial, né? Então, a rede, o município, ele mantém, né? Tem uma verba destinada, e é uma verba que ela não pode ser cortada. É uma verba que ela é mantida, né? Ela está dentro do SUAS, né? Dentro da assistência social. Então, o serviço ele continua funcionando normalmente. É necessário, ele nem pode, né, cessar esse serviço. O Conselho Tutelar, né, às vezes de maneira remota, dependendo do município, ele está atuante, ele está funcionando, o CREAS está funcionando, recebem denúncias e essa casa de acolhimento está aberta. Essas casas de acolhimento estão abertas para receber as crianças que for decidido, né, que for resolvido que elas precisam ser retiradas dos lares, né, que elas estão passando aí por uma situação de violência doméstica, por uma situação de inúmeras violências que as crianças podem sofrer. Infelizmente, elas estão mais vulneráveis. A recorrência é grande. A recorrência é grande, né, e agora, né, nessa fase de isolamento, infelizmente, tanto a violência contra a mulher quanto a violência intrafamiliar, infelizmente, é mais suscetível, né, de acontecer. Mas o acolhimento, ele funciona, 24 horas, ele não para. Camila, muito obrigado. A Márcia já está me dizendo ali que o tempo estourou. Obrigado pela sua participação e com certeza a gente vai te chamar de novo. Obrigado realmente pela sua disponibilidade. Obrigada pelo convite. Eu conversei com a psicóloga Camila Torres no nosso Tete a Tete. A gente volta em seguida, intervalo. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. E no perfil de hoje, gente, eu estou tendo o prazer de receber. Eu adoro história, né? Eu adoro história de superação. Eu sou daquelas pessoas que ainda emociono, eu choro, eu sou manteiga derretida, eu adoro. E eu acho que toda história de superação a gente tem a obrigação de compartilhar. Por quê? Porque toda vez que você compartilha, você com certeza
contribui para inspirar pessoas, né? E sempre que você inspira, porque a gente nunca sabe quando o programa vai ser visto. O programa vai ao ar domingo, 5 da tarde. Aí depois vai segunda, 9h30 da noite, terça, quarta e quinta, 2h30 da tarde, sexta, 3h30 da tarde. E aí ele fica disponível no YouTube ad eterno. E aí a gente não sabe quando que você vai estar assistindo esse programa. Tem no Spotify também, que também fica ad eterno. E vai daí que uma pessoa assim que tá triste, não sabe o que vai fazer da vida, vai lá um dia e clica no programa e escuta uma história como essa. E aí, essa história vai inspirar ele e quem sabe muda os rumos dele, né? Eu tô falando, gente, de uma pessoa que eu tô tendo o prazer de receber. Eu tô falando do Eiler Melo da Costa. Ele é o feliz empresário que está começando o melhor business de Rio Preto, na melhor esquina do Jardim Alto Alegre, Cake 10. Bem-vindo, Eiler. Olá, bom dia, né, a todos. Tira o bom dia, só olá, isso vai ser editado. Olá só. Olá, Iris, um prazer enorme estar aqui com você, né, uma pessoa tão ilustre aí da nossa cidade. E é um privilégio estar aqui com vocês, contando um pouco da minha história, da minha trajetória e compartilhar aí essa história de superação. E estamos prestes a inaugurar uma loja aí na esquina do bairro do Jardim Alegre, Alto Alegre, né? E dividir com vocês aí um pouquinho da nossa história, para que nós todos podemos somar aí em São José do Rio Preto. Eiler, você sabe que o tempo na televisão é curto, né? Você sabe que o tempo da televisão é curto. E a sua história é longa. Vamos ver, eu já tive a oportunidade, gente, de conhecer ela praticamente, ela dentro do contexto inteira toda. Vamos ver como é que você vai conseguir resumir isso. Vai lá, Eiler, solta, porque eu não quero nem interromper, gente, que a história é linda demais. Então, né, nós somos natural de Goiás, né? Meu pai e minha mãe eram lavradores lá, nós tínhamos um sítio lá em Goiás, e meu pai veio a falecer muito precocemente, e nós crianças ainda já trabalhávamos na agricultura lá, e resolvemos vir para São José do Rio Preto para ter um lugarzinho melhor ao sol. E aqui nós nos instalamos em São José do Rio Preto desde 96, e iniciamos no ramo aí de confeitaria, salgadaria, como funcionários, né? Minha mãe com muita luta, meus irmãos, cada um setor. Eu e outro irmão meu mais velho, resolvemos partir para essa área da confeitaria, salgadaria, padaria. Então, trabalhamos em outra empresa durante mais de 20 anos, né? E resolvemos abrir uma confeitaria para nós trabalhar, mas hoje, com muita luta, né, mesmo diante da pandemia aí, vamos abrir uma loja aqui em Rio Preto para que a gente possa aí estar trabalhando, estar servindo com muito amor aos nossos clientes que já conhecem o nosso trabalho já há muitos anos. E vamos aí tentar e buscar aí um lugar no mercado com muita humildade, com muita dedicação, para que a gente possa servir o melhor produto aí para que os clientes fiquem satisfeitos. Mas não é. Você resumiu demais, Você resumiu demais, ele. Conta um pedacinho como é que foi esse negócio lá no Goiás. Conta um pedacinho pra gente. Porque assim, olha, você que reclama que você vai assim estudar, que você tem que estudar, você tem que levantar, porque a perua vai passar na porta pra te pegar, né? Como é que era estudar lá no Goiás, ele? Pois é, lá no Goiás, nós morávamos aí a uns 11 quilômetros da cidade, estrada de terra mesmo, e no sítio lá a escola só era até a 4ª série naquela ocasião, né? E então nós terminamos a 4ª série, ficamos um ano parado sem estudo, né?
E aí minha mãe foi na prefeitura, iniciou puxar a turma que também já estava lá naquela região, sem estudo, e fomos lá, fizemos uma pressãozinha na prefeitura para que pudesse buscar a gente lá no sítio para estudo. E aí na oportunidade até era permitido, eles buscavam a gente numa caminhonete, pau de arara mesmo, aquela poeira toda, a gente chegava lá na escola todo empoeirado, e trabalhávamos o dia inteiro na roça ali, e a hora que dava 6 horas, pegava a caminhonete, ia para a cidade para estudar, e retornava às 11. Com chuva, a caminhonete só vinha até a meio do caminho, a gente descia, andava o restante a pé, tirava o tênis, só tinha um para não sujar, para o outro dia tirava, vinha com o pé no barro até em casa, chegava lá minha mãe, né, uma pessoa assim maravilhosa, esperando a gente lá no fogão a lenha, porque não tinha energia, não tinha fogão a gás, então esquentando a água lá para a gente tomar um banho, tirar aquele barro do pé lá para poder dormir, no outro dia trabalhar e a mesma rotina. Então assim, foi um aprendizado também, era sofrido, sim, com certeza, mas também é essa base aí que nos deu para que a gente tenha todo o equilíbrio hoje, né, toda maturidade, e a gente vem passando por esse processo aí. E aí depois de uns 4, 5 anos nessa conduta aí, resolvemos vir para Rio Preto. E aí chegamos aqui também, não foi fácil, né? Ninguém tinha... Minha mãe com nós tudo ainda a meia idade, 17, 18. A gente foi trabalhar, não diretamente em padaria. O primeiro ano fui fazer uns bicos de garçom, fui fazer bico no Campo de América, pagávamos aluguel, e todo mundo tentando ali se estruturar para ajudar minha mãe também, e ela também arduamente trabalhava em 2, 3 serviços, cuidava da nossa casa, juntamente a gente ajudava, mas foi muito sofrido, árduo, né? Mas assim, resumindo bem, porque nós temos uma história assim que lá minha mãe queria ir para a roça para ajudar, mas nós plantava mesmo, agricultores mesmo, arroz, feijão, milho, quiabo, abobrinha, nós plantava de tudo lá nesse sítio que era pequeno. Era uma herança que meu pai tinha lá da minha avó, pequenininho, mas era nosso. E aí a gente fechou lá e veio para cá para tentar, porque lá era muito difícil, né? Era lamparina, por mais que aparentemente eu sou até novo, mas nos interiores aí do Brasil ainda tem muito disso. E na nossa região lá, na época, não tinha nem energia mesmo, não é que era só a nossa casa, não. Depois, com um certo tempo, passou a energia na vizinhança lá, mas nós não tínhamos condições de comprar o transformador para pôr na nossa propriedadezinha lá. E a gente seguiu com a nossa lamparina, com a nossa luz de lampião. E olhando a luz dos vizinhos. E olhando a luz dos vizinhos. E às vezes, quando tinha época de jogos, assim, de Copa do Mundo, a gente andava uns 5 quilômetros na onde era mais próxima à televisão para a gente assistir. Ia a cavalo, ia de bicicleta, mas ia assistir os jogos lá. E era essa a nossa rotina lá em Goiás. Mas, porém, também não deixava de ter os seus momentos de prazer, porque era um povo muito puro, muito verdadeiro. Então, assim, os vizinhos sempre um ajudando o outro, e isso veio nos dando uma base, né? Porque é muito importante a base que você chega numa certa altura da vida, você ter esses princípios bem apurados. Então, nós carregamos isso aí, essa parte de sofrimento, mas também essa outra parte que nos faz o que somos hoje, né? Umas pessoas íntegras, né? Modestamente falando, e dedicadas. Nós somos muito dedicados, nós estamos entrando no mercado agora como empresários, devido a toda essa bagagem que a gente adquiriu ao longo da vida. E essa bagagem é que faz você ter coragem de investir em plena pandemia? Em plena pandemia, né? Temos que ter coragem, temos que enfrentar os desafios. A pandemia é um desafio a mais? Mas nós temos que superar, nós temos que enfrentar. Se a gente baixar a cabeça, baixar a guarda, aí que ela vai tomar conta do país mesmo, de todos nós. Então, assim, nós temos que continuar, vida que segue, tem que batalhar, mesmo assim, buscar o lugar, cada um buscar, representar o seu mercado de trabalho, persistir, buscar caminhos, porque só assim nós vamos conseguir superar esse momento aí tão difícil, né? Deus não te trouxe até aqui para fazer você voltar para trás? Exatamente, né? Nós temos que ser daqui para frente, e mesmo diante das dificuldades,
A gente tem que buscar caminhos, tem que buscar meios no nosso segmento. Buscar a parte do delivery, buscar assim, uma forma de atender, uma forma de trabalhar, de sobreviver. Porque, né, momentos existem, momentos difíceis, momentos bons, e cabe a nós só se reinventar, né? Só reinventar o tempo todo. Isso E o que as pessoas podem encontrar lá na Cake 10? A padaria mais charmosa de Rio Preto? Pode encontrar muitas variedades de produtos ao longo de muitos anos de experiência aí. Todo tipo de produtos, pães especiais, bolos confeitados, bolos para linha seca de café da manhã, coffee break, mini doce de festas, tortinhas de morango, que é uma delícia, pães de queijo, uma variedade imensa, pet food, né, bolachinhas, enfim, uma infinidade, com café da manhã, um pão na chapa, aquele cafezinho delicioso. Isso tudo. E assim que liberar, a gente vai poder ir lá para tomar café. Com certeza. Vamos estar de braços abertos lá para recebê-los da melhor forma possível, hein? E sempre com essa sinceridade, esse atendimento gostoso. Com certeza. Isso é muito importante, né? Será recebido com muito carinho, com muita dedicação. Vamos fazer o melhor para que os nossos clientes sejam bem acolhidos lá. Eu conversei com o empresário Eiler Melo da Costa, né? Tracinho Cake 10, empresário, o sinônimo dele é coragem, né? Coragem é você que está aí do outro lado, pandemia também dá para investir. Quem foi que disse que não? A gente volta, gente, perfil empresarial de hoje. Obrigado, Eiler. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, né? E espero que na nossa inauguração agora, no dia 14, que as pessoas vão lá nos prestigiar, conhecer os nossos produtos, com certeza serão muito bem recebidos e verá que nós temos muita qualidade, muita dedicação e força de vontade para superar tudo isso aí. Com certeza, Eiler. Parabéns e sucesso. Obrigado. Nós voltamos. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. Olá pessoal, eu sou o Dr. Diogo Araújo e hoje nós vamos falar um pouco sobre dores crônicas. As dores crônicas são aquelas dores que insistem em voltar, são aquelas dores que a gente apresenta há muito tempo, né? Então, normalmente, o paciente que tem dor crônica, ele meio que já perdeu a esperança de ficar melhor. Ele chega pra gente como uma tentativa de ter um alívio, então ele não espera necessariamente que sare de vez ou que se cure dessas dores. Ele só está lá buscando um alívio, pelo menos, para ele ter uma melhora
do quadro. E na realidade, bem da verdade, a gente pode sim, com uma abordagem diferente, conseguir ajudar esses pacientes. Porque a dor crônica ela só está ali porque o organismo não encontrou até aquele momento algo que o ajudasse, algo que o fizesse encontrar o equilíbrio dele. Então a dor fica permanecendo, ou então vai e volta, e isso também traz consequências emocionais, né? Também traz consequências psicológicas, porque é algo que meio que ele vai entendendo que ele vai ter que conviver com aquilo e pronto. E como eu já falei, se a gente tentar uma abordagem inclusiva, se a gente tentar uma abordagem mais holística, ou seja, olhando o todo, tentando não ter esse preconceito de que aquele paciente não vai melhorar, tirando isso da frente, como profissional, buscando olhar tudo que pode estar levando a essa dor, há uma boa possibilidade da gente sim conseguir ajudá-lo. Então, uma dica que eu dou para os pacientes: vão procurar ajuda. Não aceite essa dor, porque muitas vezes a dor ela só está ali ainda porque talvez você não foi no lugar certo. Talvez você não buscou um profissional que olhasse o todo. Então, se dê essa chance para o seu organismo. Busque profissionais de qualidade, busque outras visões, né, sobre o seu organismo. E é claro que muitas vezes pode ser que a dor ainda persista, mas eu sempre brinco com os pacientes que você vai correr o risco de melhorar. Então, corra esse risco, se dê a oportunidade de ficar melhor. Sempre vale a pena. Não aceite as dores. Sempre busque, insista, busque alternativas que você pode ficar bem. Basta você estar no lugar certo, na hora certa, e o seu organismo também receber os estímulos corretos, né? Nunca é tarde para tentar melhorar. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem.
Debates populares, gente. Esse é o meu quadro, é minha menina dos olhos. Então, seja muito bem-vindo. O debate de hoje, gente, nós temos uns temas aqui que eu vou te dizer uma coisa. Você vai tomar conhecimento de muita coisa que você não sabia. Nós temos... Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te falar os temas. E se não der tempo, como sempre, né? Porque são sempre assuntos apaixonantes, a gente passa para o próximo programa. Olha... A gente começa com a neta do Elvis Presley. Ah, deixa eu botar os óculos aqui, porque é o nomezinho Riley Q. Ela postou no Instagram que ela terminou um treinamento para se tornar doula da morte. Você sabe que doula doula, ela traz a vida, né? São profissionais que elas oferecem educação perinatal e suporte emocional durante e após o parto, né? Então, ela traz a vida. E nos Estados Unidos, ela tem, não é uma nova profissão, ela é doula do fim da vida, ela é credenciada para apoiar pessoas com doenças terminais antes e depois da morte. Então, ela cuida de problemas, sabe aqueles problemas de pessoas que não estão, né? Testamento, né? Sabe aquela coisa que as pessoas não têm o suporte emocional, né? Porque chega a morte e aí? E aí ela tomou essa decisão depois que ela perdeu o irmão dela aos 27 anos. Então, a Riley, com 31 anos, ela está apta para ajudar as pessoas depois da morte. E aí tem também aqui, entre os nossos temas dos debates, um site, uma empresa que criou um site, meultimodesejo.com.br. E eu juro para você que eu não estou ganhando nenhum centavo deles, tá? Eu só estou realmente repassando para vocês, porque pela módica quantia de R$ 6,99, você, se eu não me engano, você conquista 3 gigas nas nuvens para você deixar gravado mensagens para os seus. Então, por exemplo, não tem importância, você tem 20 anos, seu neném acabou de nascer. Mas como a morte é uma coisa absolutamente incerta e certa, tá certo? Você pode, para morrer, basta estar vivo, como diria a minha avó, né? Então você pode, seu neném acabou de nascer, você vai lá e grava uma mensagem para ele quando ele fizer 15 anos. Tipo assim, se ele estiver vivo, legal, você vai lá, quer dizer, se você estiver vivo, legal, você vai lá e dá feliz 15 anos para ele. Se você estiver morto, tá lá a mensagem. Olha, minha filha, mamãe deseja pra você, aquela coisa toda. Gente, tudo isso tá no programa de hoje. Sai daí não que a gente volta em seguida. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. Então, gente, de volta aqui e para conversar com a gente, debater aqueles
aqueles temas maravilhosos que eu falei para você. Olha, eu tenho certeza que você vai aprender muito. Eu tenho aqui desse meu lado Daniela Camargo, que eu tô tendo um prazer, gente, tô chamando Daniela faz tanto tempo. E ela não arranjava espaço na agenda dela. Muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, foi um prazer. Tá vendo? Sempre há um momento exato. Sempre há um momento exato para tudo. Desse lado, doutora Camila Sparapani. Sempre muita alegria estar aqui, Iris, com você, com essas pessoas maravilhosas, com essa equipe extraordinária, aos nossos telespectadores, aos nossos internautas que nos acompanham. Internautas, né? Também, né? Imenso agradecimento. Alexandre Tadeu. Eu estava com muita saudade, Iris, saudade de todos vocês, do doutor Júlio, doutora Camila, Dani, saudade de todos de vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje de novo. Doutor, professor Júlio Fernando, meu pé de coelho. Para mim é sempre um prazer dividir a bancada com pessoas tão espertas no sentido literal da palavra. Conhecimento é a mola propulsora do desenvolvimento humano. E eu fico muito lisonjeado em dividir a mesa com todos vocês. Gente, olha, a gente começa então com a neta do Elvis Presley, que depois do falecimento do irmão dela, ela resolveu ser doula da morte ou doula do fim da vida. O que leva uma pessoa de 31 anos a querer ajudar outras a fazer a passagem? Eu queria entender um pouco melhor isso, né? Porque ela vai preparar a pessoa que vai embora, ou ela vai preparar os familiares que estão ao entorno desta pessoa? Então, elas são contratadas quando um paciente recebe um diagnóstico terminal, tá? A função da doula do fim da vida inclui cuidar do conforto do paciente durante os seus últimos momentos. Prover auxílio emocional, arranjar coisas como testamento, né? Últimos desejos. Eu adorei essa moça. Tem um contato dela? Para depois eu fazer um contato com ela também, para viabilizar a parte jurídica, porque às vezes não tem um dolo jurídico ali. Né? Alguém precisa orientá-la. Elas podem, inclusive, continuar por tempo indefinido, né? Enquanto a pessoa está precisando, né? Do auxílio emocional, enfim, não existe um prazo para o fim do contrato da doula do fim da vida, ou a doula da morte. Você sabe que esse trabalho de cuidados paliativos, né? Pessoal no Brasil é conhecido como uma especialidade da medicina dos cuidados paliativos, isso, talvez, isso, né? Existem alguns grupos, são grupos pequenos, mas são espalhados pelo Brasil, formados por profissionais da área para cuidar de pessoas com cuidado paliativo. Não é? Em regra, são 4 tipos de profissionais que compõem essas equipes. Os da área médica, então médicos e enfermeiros, cujo foco principal é a parte de dor, não é? Você fazer com que o paciente não esteja sentindo tantas dores assim. Você tem a parte dos cuidados mentais, o psicólogo e o psiquiatra, então é o segundo profissional. O terceiro profissional, que é o pessoal da assistência social, muita gente não tem acesso a remédio e outras questões mais que envolvem esse quadro. E o quarto profissional é o sacerdote. Então, você tem sempre o sacerdote da religião daquela pessoa para que possa dar extrema-unção. Dar extrema-unção, não é? E quando a gente traz aí a questão da doula, não é? Me parece que é alguém que vai estar desempenhando um papel mais próximo, né? Porque uma coisa é você procurar, tanto na sua casa quanto dentro dos centros a unidade de terapia intensiva, você tem esses profissionais, tanto médicos que estão ali fazendo esses cuidados. E uma coisa é você ter alguém mais próximo, assim, para que possa estar dando, como se fosse fazendo todas as vezes ali e eventualmente fazendo a ligação. Olha, tem que falar com o assistente social, olha, tem que falar, é bom agora trazer o médico que está dando escarificação, né? Olha, é bom trazer o sacerdote para poder estar conversando. Então, me parece que é uma pessoa que acaba ficando muito mais próxima e dando o apoio necessário emocional e psíquico que aquela pessoa precisa. Acho algo muito bacana. Quando eu ouço ele falar sobre isso, eu fico pensando que quando alguém adoece, a família adoece junto.
E ter um profissional como esse, profissionais apoiando, não é só benéfico para quem vai passar por esse momento até chegar à sua morte, mas principalmente as pessoas que estão ao redor. Né? Exato. Porque se nós formos ver, quando nós olhamos, tem vários filmes americanos que mostram esse acompanhamento do fim da vida. E até traz uma história romântica no final, né? Uhum. E a gente percebe ali o sofrimento da família ao redor, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala da morte, nós não estamos preparados para a morte. Né? Nós não costumamos falar, muito pelo contrário. Os antigos dizem, olha, não fala isso que atrai. Né? Então existe aí não, atrai como se você não fosse morrer. Exato, como se não fosse uma consequência. Eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe foi um olhar para a vida a partir da possibilidade da morte. Olha só, possibilidade, como assim possibilidade? Exato. É a certeza da morte. Exato. Né? Mas eu digo a proximidade, né? Uhum. Porque quando você fala de uma pandemia, que você tem um vírus que pode te adoecer e te matar em pouco tempo, aquilo que você imaginava que era natural para o final da vida, ele se acelera. Uhum. E assim, opa! Né? No entanto, que eu tenho conversado com muitas pessoas, o que as pessoas têm dito é que elas reavaliaram a forma que estão levando a vida, exatamente porque começaram a olhar porque existe ali a morte. E ela pode chegar a qualquer momento, assim como você disse no começo. É uma coisa certa, mas que a grande maioria de nós esperamos que ocorra no final do que nós esperamos que é a nossa vida. Muitas pessoas, por exemplo, uma coisa que estava conversando com o Júlio no começo, não pensar, vou fazer um seguro de vida para preparar para aquelas pessoas caso aconteça, né? Porque eu sou jovem ainda. Mas se a morte é uma consequência da vida, a gente tem que pensar em tudo. E aí, quando se fala da doula da morte, quando a gente olha para a doula que traz a vida, existe ali um ensinamento, né? Existe ali uma preparação. E a gente vê que a doula, ela prepara não só a mãe, mas ela prepara o marido, ela prepara as pessoas que vão participar, ela cuida de todo o ambiente. E quando eu olho para este movimento da doula da morte, eu vejo a importância desse profissional nesse momento, porque a família não sabe o que fazer. E aí causa um sofrimento maior para quem está necessitando. A pessoa fica com... Eu sinto, né, porque eu já tive uma tia que teve câncer e o câncer dela foi terminal. A família ao redor tinha um sofrimento por não saber como lidar. Então, ter alguém aconselhando é muito importante. E se isso pegar no Brasil, vai ser excelente, apesar que a gente já tem os cuidados paliativos. Eu percebo que não é tão difundido. Né, porque as famílias mais humildes não têm consciência que podem acessar. Pelo menos dentro do meu ponto de vista, pelas pessoas com quem eu me relaciono, eu vejo isso. Talvez fazer aqui um ressignificado da questão do cuidador de idosos, né? Ele procurar um processo de especialização nesse sentido e talvez ser para ele um nicho de mercado que ele ainda não explorou. De dolo, né? Porque porque cuidados ele paliativos e aí ele vai para essa preparação. Talvez buscar conhecimento, se especializar, procurar procedimentos que ele consiga abrir este mercado para ele. Acho que porque os cuidados paliativos é um segmento da medicina mesmo. Específico. Né? E uma profissão que, assim, muito interessante, importante, e é aquilo que nós dissemos. A moda pega, né? Se a moda pegar, porque nós realmente, Dani, nós temos toda uma preparação para o nascimento, mas nós não temos uma preparação para a morte. E as pessoas hoje estão muito isoladas também, estão muito solitárias, até de conversar a respeito dos seus problemas, dos seus bens, né? Porque tudo nós temos medo de alguém que tome aquilo que nós temos e não sabemos para quem falar, com quem conversar, nos abrir. E essa moda... A doula ajuda a cuidar até dos testamentos. Doutor Júlio está aí. É que a gente tem um problema que a família desconfia de todos, né? Num país que parece que a vantagem impera, as pessoas desconfiam de quem está próximo. E ser alguém solícito na vida de alguém não é comum. Você ser solícito, você ser prestativo não é comum nesse nosso mundo. E aí as pessoas acabam estranhando isso. Na condição de advogado, a preparação para esta passagem jurídica é muito importante. Evita com que seus filhos despedacem seu patrimônio, acabem com ele. E a preparação da família, como a Dani colocou, eu vejo famílias definhando. Né? E cada vez isso ficando mais próximo à sociedade, mas toda a sociedade, as linhas C, D, E, para quem puder compartilhar, ficaria muito mais fácil essa passagem.
Os cuidados paliativos, na verdade, não se aproxima do que uma doula faz. Os cuidados paliativos é só realmente para cuidar do lado emocional, para trazer qualidade de vida. Tem a mesma proximidade que... Não tem a mesma proximidade do que a doula faz. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente fecha esse bloco da doula achando muito legal essa coisa da doula da morte, né? Achando que é muito interessante. E que a gente possa realmente olhar, né? Essa coisa, porque a morte é certa, né, gente? O resto tudo pode acontecer, né? Se. Nós voltamos em seguida, não sai daí não. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. De volta aos nossos debates. E a gente volta também, a gente continua por aí, gente. Porque, você sabe, né? Morte é morte, pode acontecer. Da vida a gente sempre pode cogitar possibilidades. Agora a morte é certa. E tem uma empresa, como eu falei lá no começo, meuultimodesejo.com.br, em que eu garanto para vocês que eu não estou recebendo um centavo para estar fazendo propaganda. Mas o que a gente chama a atenção é que é uma plataforma 100% digital que ela armazena e envia mensagens, fotos, arquivos de uma foto privada e extremamente confidencial e que ela só é revelada a destinatários escolhidos por você na data da sua morte. Oi? Eu fico imaginando como eles descobrirão a data da sua morte. Alguém avisa, né? A hora que o pagamento cessa, talvez. Eu desconfio que deve ter alguma coisa na plataforma que ligue, né, o CPF, a identidade da pessoa, com certidão de óbito. Porque, como é uma plataforma, creio que hoje a tecnologia está tão avançada que existe a condição de fazer interligação de informação, penso eu. Porque se nós formos ver, nós já temos muita coisa em nuvem, né? Nós utilizamos até para liberar nosso computador, nosso celular. E eu percebo que tem muita gente que faz, mas faz uma montagem da vida. Não mensagens para o pós-morte, né? Isso, se você for pensar, eu percebo que eu tenho alguns amigos com pais de muita idade que têm feito várias imagens para guardar, né? E tem colocado em nuvem, porque são imagens mais pesadas, vídeos, né? Então, é uma ideia que realmente as pessoas já utilizam, só que ela não tinha esse foco específico. E com foco específico, ela ganha uma abordagem no mercado. Não é, gente? Porque imagine você acabou de casar, o seu neném nasceu. E aí, legal, você está no começo da vida e você acha que você vai durar 100 anos. Mas a morte, para morrer basta estar vivo, tá certo? E aí, o seu filho vai fazer 15 anos e você vai ver o seu filho com 15 anos? Você não sabe.
Aí o que você faz? Grava lá uma mensagem pro seu filho quando ele fizer 15 anos. Grava uma mensagem pro seu filho quando ele casar. Se você estiver vivo quando ele fizer 15 anos, legal. Se você estiver vivo quando ele casar, legal. Caso você não esteja, tá lá a mensagem. E tem inclusive aplicativo que pode caracterizar você velho. Então... Eu acho que é bem o que a Dani falou, né? No que diz respeito a esse tipo de trabalho não específico, né? Ele já existe. Tem como a gente fazer essas mensagens, guardar em nuvem, às vezes com espaços muito maiores, sem precisar ficar pagando essa mensalidade, porque tem custos, né? R$6,99, Alexandre. Peraí. Alexandre já está querendo. Agora, me parece, uma das coisas assim, apenas para fazer um contraponto, né? Nós estamos numa questão de debate. Acho que alguns serviços eles são procurados, eu acho que não por causa da morte, mas eu acho que eles são procurados pela nossa inabilidade na maneira de vivermos. Eu acho que a falta, a gente não sabe viver, então a gente não sabe conversar com o filho, a gente não sabe conversar com os pais, com os avós, nós não sabemos dizer eu te amo, nós não sabemos dizer você faz importância na minha vida. Então, por essa incapacidade nossa de viver, muitas vezes um serviço desse vai ser procurado, porque eu e uma câmera, eu consigo gravar uma mensagem e dizer aquilo que na vida eu não fui capaz. Então, apenas para que a gente possa refletir um pouco disso, não é? Se esse tipo de serviço ele está tentando resolver uma inabilidade minha na maneira de eu viver. Eu acho que tanto faz sentido que o mercado pegou. Né? Tem pessoas adeptas, bem provável, porque se a plataforma está em constante movimento, quer dizer que tem pessoas que já se adequaram a ela. E faz todo sentido o que você disse, né? Quando eu olho um pouco para aquilo com que eu trabalho, que é gestão emocional, tem pessoas que passam a vida sem conseguir dizer eu te amo. E não é porque eu não quero, é porque nós vamos perceber que, quando a gente fala de emoção e musculatura, e isso está na nossa musculatura, há um travamento, né? Existe um bloqueio. E eu acho muito mais fácil falar para uma TV, deixar gravada uma mensagem. O que você disse faz bastante sentido. Eu acho que são duas vias. Uma é eu ter a percepção do que está me faltando para que eu possa expressar o que eu desejo em vida. E outra, um suporte para quem mesmo em vida não conseguiu deixar uma mensagem para alguém que achou que não foi amado, saber que foi a vida inteira. Né? Claro que quem recebe pode ter essa via, mas, poxa, podia ter dito para mim enquanto estava vivo. Né? Mas só, às vezes, nós sabemos das nossas inabilidades de trazer à tona alguns sentimentos que temos. Né? Então, eu acho que é por isso que o mercado pega e é por isso que tem a tendência a dar certo, e eu percebo muita gente já fazendo movimentos de gravar imagens, assim como eu disse, mas faz sentido. Nós temos, sim, muitos de nós temos muitas inabilidades emocionais, né? E nós vemos no que está acontecendo hoje, no momento de pandemia, deixa muito claro essa inabilidade. Os desafios que os casais estão tendo para ficar debaixo do mesmo teto, pelas suas diferenças, por tudo aquilo que não foi trabalhado nos anos de casamento, porque havia um distanciamento. Então, realmente faz muito sentido o que você disse, né? É algo que nós devemos olhar. Não deixa de ser uma preparação emocional, né? Pós-morte, né? Porque nós sentimos muito falta de quem vai. E ouvir uma mensagem, ver uma filmagem, é gratificante, não tem tamanho a felicidade e o amor, né, que a gente sente. É o que a gente falou lá no começo do programa, né? Essa coisa da morte extremamente próxima vai obrigar todo mundo a fazer uma mudança realmente de paradigmas. A gente vai precisar mudar o olhar. Né? A gente vai precisar. Né? Nem que seja para você se olhar para dentro. Né? E aceitar as suas emoções. E ao aceitar as suas emoções, aí sim, aí você parte para um novo começo, um recomeço. Né? E um recomeço com as pessoas que estão do seu lado. Doutor Júlio, ia falar alguma coisa? Não, eu me abstenho desse. Eu sou muito limitado. E eu prefiro que as mensagens e as questões sejam tratadas em vida. Eu entendo que seja importante para um filho ouvir um pai desejar parabéns por ele ter terminado a faculdade, pelos 15 anos, mas eu sou bem adepto à ideia do Alexandre no sentido de trabalhar o seu ser humano,
A Dani é uma pessoa incrível para isso. Procurem, vocês vão achar maravilhas. Mas seria muito bom que a caminhada acontecesse ladeada com as pessoas que você ama. E eu não estou falando amar pela utilidade. Amar a pessoa simplesmente porque ela não te acrescenta nada. Pelo amor da doação, pelo amor particular, pelo amor entregue. Eu falei há um tempo atrás, uns 8 anos atrás, os meus alunos talvez lembrem disso, que foi tema de um semestre das minhas aulas, que eu te amo pela inutilidade que você tem na minha vida. E na época soou de uma forma muito pesada na instituição. Depois de um tempo, o padre Fábio de Mello falou isso em rede nacional. E aí ficou bonito, porque era alguém público. Era o padre Fábio de Mello. Fábio de Mello. Tá? Eu não entendo muito o porquê da aceitação nesse momento, inclusive com pessoas que lá atrás crucificaram aquele nosso movimento. E nós estávamos fazendo isso num processo de direito de família, onde falava do processo sucessório, e o processo sucessório não era tão importante como cuidar de quem estava do seu lado. Então ame as pessoas, independente do que elas te trazem. Quer deixar mensagem? Parabéns, ótimo. Mas trate as suas emoções e consiga dizê-las neste momento. Talvez vai ser bem mais importante do que deixar na nuvem. O amor incondicional que o Cristo, né, nos ensinou, e amar agora. E deixar as mensagens também ali gravadas. Dá para fazer tudo, depois, né? Dá para fazer tudo. Muito bom. Nós temos aqui o Alexandre, que pode auxiliar nesse processo do desenvolvimento. Nós temos a Dani, excepcional nesse processo do desenvolvimento. Nós temos os advogados, que podem ajudar no processo sucessório. E nós temos a Iris, maravilhosa, trazendo todas essas informações para você. Dá para fazer tudo. Não tem nenhum problema. Então, amar pela inutilidade do amor é o amor incondicional, doutor Júlio, que nós estávamos falando no outro dia, amor incondicional. Gente, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos em seguida com outro assunto também bastante interessante. A AMIC, Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatias de Rio Preto, abriga pacientes e familiares que estão em tratamento. A AMIC se mantém com a colaboração da população. Manter a instituição requer muitos recursos. Estamos precisando ampliar nossos espaços e você pode nos ajudar com doações ou materiais. Para isso, basta ligar para 17 2137 0777 ou depositar qualquer quantia na conta da AMIC, no Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 04973, dígito 1. As nossas crianças agradecem. De volta, gente, e nós vamos então para o último tema. E eu vou dizer uma coisa para você. O ser humano tem horas que a gente tem que falar com si. Durante uma live na ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sobre o direito dos animais, a Xuxa defendeu que as indústrias de produtos como cosméticos e remédios sejam testados em presidiários e não em animais. Quem levanta essa bola? Deixa eu começar. Porque eu assisti a live e claro que quando eu fui assistir a live, eu estava com um monte de preconceito e logo em seguida, para deixar claro, a Xuxa pediu desculpas. No dia 27 de março, era aniversário dela, ela gravou esse vídeo, era de madrugada,
E ela falou abertamente, olha, eu errei nas minhas declarações e eu estou fazendo essa live para pedir desculpas. E ela fez a justificativa dela. Então, eu sei que pouca gente acredita, eu tenho 1,90 m, eu fui baixinho uma vez. E, como baixinho, não é? A par da história da Xuxa, ela foi também a nossa rainha, e eu fiquei realmente... É uma pessoa que influencia opiniões, e por influenciar opiniões, por fazer opiniões, eu quis me inteirar a respeito do assunto. E fiquei muito confortável em ver ela pedindo desculpas acima de tudo. De qualquer forma, acho interessante esse ponto de vista ser levantado para que a gente possa conversar, independente da Xuxa ter falado isso, né? Porque é um pensamento muito comum, não é? A gente olhar para os presidiários dessa forma. E eu lembro aqui uma lição da minha mãe, que eu viajava muito de São Paulo para a região aqui de São José do Rio Preto, e fazíamos várias paradas em postos de combustível e nos restaurantes onde nós tínhamos que nos alimentar. E minha mãe falava sempre o seguinte, ela falava assim, olha, se você quer saber se o restaurante é muito bom, olhe no banheiro do posto. Não é? Quando você olha no banheiro do posto... Você sabe que a cozinha é limpa. Você sabe o que está acontecendo lá dentro da cozinha, não é? E eu acho muito bacana essa maneira com que a gente olha aquilo que a gente trata, que é o desprezível, que é a escória, aquilo que deve ser jogado fora, a maneira com que a sociedade olha isso, acho que diz muito da maneira com que a maneira com que ela vive. E, infelizmente, o sistema carcerário, de uma forma geral, eles têm uma visão como se fosse a parte desprezível da sociedade. Então, a maneira com que o país, a maneira com que as pessoas olham para eles, acho que diz muito da sua questão psicológica, acho que diz muito da maneira da sociedade. O pessoal da área jurídica, o doutor Júlio sabe muito bem disso, sabe muito bem quem são as pessoas que estão atrás da grade e como é feito tudo isso. Desde as leis, porque gostem ou não, não é? Quem faz as leis, com todo respeito aos excelentíssimos, é o Tiririca. Quem faz as leis é o Alexandre Frota. São essas pessoas. E o pior de tudo, eles não nasceram de Marte e desceram lá. Fomos nós que escolhemos que eles estivessem lá. Então, a gente sabe muito bem quem são as pessoas que, infelizmente, estão atrás da grade, e olhar para eles dessa maneira, com uma maneira extremamente... Nós estamos falando de questão de utilidade, não é? Porque o discurso dela foi nesse sentido, embora ela se retratou, que fique muito bem claro. Olha, eles podem ser úteis, servindo de cobaias, foi basicamente isso que ela falou. Não tirando da pessoalidade da Xuxa, mas trazendo o pensamento que muitos têm, é interessante que a gente realmente tenha atenção sobre esse tipo de visão. Gente, alguém não vai falar nada? Vocês vão deixar o Alexandre falando aqui direto? Alexandre, nós temos um problema cultural. Nós não queremos estar perto de quem sabe quem nós somos de verdade. Se nós fizermos mal para alguém, a gente acaba afastando essa pessoa do que resolvendo o problema. Independente do que a pessoa tenha praticado para estar fechado, ele continua sendo um ser humano. Então não dá para eu aceitar um processo de relativização da vida humana nesse momento. A justiça, o direito brasileiro já vem tratando num processo de descoisificação da coisa, para incluir o cachorro no testamento. Isso já é um movimento, tá? Inclusive junto com os cartórios, para fazer isso de forma extrajudicial. Eu só fico pensando quem que vai ser o tutor do cachorro, mas está tudo bem. Deixa para resolver isso depois, porque é um outro ser humano que vai ter que cuidar dele. Mas nós temos leis formadas por pessoas que são incapazes, literalmente falando. Tá? A CCJ, que é a Câmara de Constituição e Justiça, que deveria ter na Casa Legislativa, ela não tem esse peso, porque é um cargo político. A pessoa foi indicada para estar lá. Dificilmente ela é concursada para estar numa CCJ. Ou mesmo quem faz parte da CCJ é um outro político que não tem formação legal. E aí ele defende a bandeira que lhe faz melhor conveniência. Tá? Alguns estados no país já proíbem as pesquisas com animais. Algumas empresas já aboliram essa questão da pesquisa com animal. Mas não dá para relativizar. Eu, particularmente, mãe de pet, pai de pet, parabéns para você que gosta de bicho. Mas ele não é um ser humano igual nós. E ele tem, logicamente, que direitos que são totalmente diferentes. Eu não posso aceitar relativizar a vida do preso, porque se eu aceitar isso, talvez num próximo momento, eu particularmente acho que o nosso pior preconceito no Brasil é contra o pobre, não é contra o negro, contra o gordo, contra o homossexual, é contra o pobre. E se eu aceitar
que o presidiário pode ter a vida dele relativizada para ser cobaia de alguma coisa, e já isso chega na sociedade aberta. Essa é a minha preocupação, não só legalista, mas pessoal. E aí a gente acaba afastando tudo aquilo que não é bom. Por isso que a gente olha para o presídio e fala, não quero estar perto disso. Ele me lembra uma parte da sociedade, talvez uma vírgula do que eu sou, que eu não quero mais ver. E aí é melhor abandonar do que cuidar dos nossos problemas. Essa é a dificuldade que nós temos. Tadeu. Eu vejo uma coisa, me permite dizer, que foge um pouco, que as pessoas elas têm experiência e vivências muito diferentes. E de acordo com a experiência e a vivência, ela tem uma opinião sobre o assunto. No entanto, que eu ouço pessoas, por exemplo, que tiveram problema com alguém que hoje está encarcerado, quando fala que o presidiário vai tomar a vacina junto com o professor, fica indignado. Por quê? Porque a experiência dele com alguém que hoje está encarcerado faz com que ele olhe e generalize. Né? No entanto, que você percebe que existem pessoas de classe social mais alta que, quando tem contato com essas pessoas e conhecem a história de vida, olha para a situação e diz, não, pera lá, não é assim. Eu consigo olhar para o lado ético, eu consigo olhar para o lado humano. Eu acho que um dos desafios que temos são as nossas experiências. Né? A gente olha na política, hoje a gente vê muito claramente quem apoia e quem não apoia, ligado à sua experiência da vida, à sua vivência da vida. E não adianta você falar contra, porque se eu tenho uma vivência, uma experiência, aquilo faz sentido para mim. Você acaba sendo parcial. Isso, né? Você tem. Todos nós temos parcialidade, nós só somos diferentes quando nós nos permitimos abrir a mente e olhar para o outro lado. Né? Eu peço, Vênia, a parcialidade do Alexandre é tanta que ele fez questão de pontuar que ela pediu desculpas. E aí você tem uma relatividade, que uma coisa é eu, Iris de Calaf, emitir uma opinião dessa e pedir desculpa, o meu alcance é mínimo, e outra coisa é a Xuxa dizer isso e pedir desculpa. Desculpa, ela abriu a boca, soltou. Isso não volta mais, mesmo com as desculpas, né? Falando sobre baixinhos, também fui uma baixinha, viu, Tadeu? Assisti frequentemente o programa da Xuxa. Queria ter sido Paquita, mas não fui. Mas vamos lá. Eu fico muito feliz que a Xuxa tenha se retratado. Porque, na verdade... Olha a relativização. Entendeu? Não é, você tem sempre, não adianta. Você tem a parcialidade, entendeu? Como? E é assim, você tem aquilo que vocês estavam falando, entendeu? Você tem realmente que entender... que você não pode relativizar a vida humana. Mas, Iris, você não pode coisificar a vida humana, sabe? Mas como os próprios presos, eles têm o direito, eles têm a possibilidade de se ressocializar, nós também cometemos erros na vida fora que temos essas condições de repensar e mudar a nossa opinião, analisar melhor o ser humano. Tratando dos animais... Eu fico muito feliz que o crime para o maus tratos tenha tido aí um aumento de pena. E realmente nós não devemos fazer esse tipo de processo nos animais. E menos ainda nos presos, por serem seres humanos, têm todo um direito constitucional garantido. Não pode sofrer qualquer tipo de tortura, atos degradantes. Então, assim, nem no outro, não equiparando nenhum, mas os animais, eles têm um amor incondicional por nós e merecem ser muito bem tratados e respeitados. E os presos serem ressocializados. A gente realmente não pode coisificar, né, doutor Júlio? Eu acho que é um equilíbrio, né? Eu penso que existe um equilíbrio em ambas as partes. Existe o olhar para o ser humano que está ali no processo de ressocialização e existe o olhar para o animal indefeso que precisa dos seus cuidados. São coisas diferentes que, quando misturadas num tópico como esse, vira polêmica, como aconteceu. Eles não comportam o mesmo espaço. Isso. Então, eu penso que foi infeliz a colocação dela. E quando ela se retrata, ok, porque ela é pública, né? Então, ela se retratar é muito
muito mais impactante do que se você tivesse dito e fizesse esse movimento. É importante. Todas as pessoas que estão em evidência, quando cometem uma gafe como essa e logo em seguida fazem uma retratação, isso é importante porque impacta como a pessoa vê, né? Todas as pessoas que hoje estão em evidência devem tomar cuidado com aquilo que falam, porque impacta diretamente em todo mundo que segue. Sim. Né? Por quê? Porque as pessoas estão procurando referências. Basta você olhar como está as redes sociais. Né? Nós temos uma média de 15 a 20 lives diárias no horário das 7 horas da noite pelo Instagram. E tem lives que estão lotadas. Isso quer dizer que as pessoas estão buscando referências. Então, vocês que são referências, tomem cuidado com o que você diz. Porque é teu ponto de vista, é tua realidade, são as suas habilidades. Quando você diz para o outro, filtre o que eu digo e coloque na tua vida do jeito que é possível, você dá para a pessoa uma possibilidade de não se achar alguém que é incapaz de fazer aquilo que você faz. Porque nós somos diferentes, né? E nessa diferença eu vou dar meio minuto para vocês se despedirem, porque a Marcinha já disse ali que nós estouramos o tempo. Quem começa? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Um programa de excelente qualidade. Vocês não podem perder, nunca deixem de assistir, porque eu amo esse programa e vale muito a pena estarmos ligados, acompanhando todos os debates aqui. Sempre diferentes e sempre temas muito importantes. Eu quero deixar aqui meus sentimentos. Esse tema foi sempre falando um pouco de morte, um pouco de perda dos entes queridos, a todos aqueles que estão com seus familiares internados, a todos aqueles que perderam seus familiares, né? Eu peço ao Cristo de luz que, de fato, seja com vocês e deem a recuperação àqueles que estão internados e o conforto no coração da família daqueles que perderam seus entes. Dani? Eu queria agradecer a oportunidade, foi um grande prazer. E dizer que tudo passa. Tudo passa. Seja o que é bom, seja o que é desafiador, vai passar. Né? Tudo bem que você diz, já faz mais de um ano. Mas existe um aprendizado neste um ano. Né? Como é que você está tendo esse aprendizado? Eu agradeço pela oportunidade, foi excelente. Eu acho que debate faz a gente pensar e abrir a perspectiva de olhar para as coisas diferentes. Então, fica ligado. Vale a pena você ver pontos de vista diferentes dos seus. O debate a cada dia me faz pensar nas minhas limitações. Eu tenho hoje o prazer de dividir a mesa com pessoas que, para mim, são sensacionais. Para você de casa, por favor, faça tudo o que você puder enquanto os seus estiverem aqui. O meu respeito àqueles que se foram em razão da Covid e o meu solidário abraço a todos. E obrigado a você pela sua companhia, onde quer que você esteja. Lembrando que nós estamos também em podcast no Spotify. Fica aqui a nossa solidariedade, o nosso pedido de força para você que perdeu o seu ente querido. Que você possa se sentir energizado pela força do Cristo para você seguir adiante. E lembrando que um sorriso é também uma boa ação, porque quem não vive para servir, não serve para viver. Nós voltamos semana que vem. Até lá. Tchau.